Boa noite a todos. Então, nós vamos, como eu prometi, nós vamos dar início à aula, a primeira aula sobre o curso mediúnico, tá? Então, a todos aqueles que vão iniciar e vão pegar as outras aulas na quarta-feira, né? A continuação, eu vou fazendo alguns vídeos até chegar à aula que a gente já estava, depois eu encerro, tá? Para que os alunos possam, aqueles que estão já acompanhando, ficarem mais sintonizados para dar continuidade ao curso, né? Sempre lembrando que o Monge Justino fala que os cursos eles têm que ser aplicados sim, mas não tão demorados, e quando a pessoa já está com a mediunidade aflorada, ela tem que ter mais um respaldo, né? Então nós achamos melhor dar esse curso já adiantado a essas pessoas que já têm mediunidade e também já está dentro da doutrina, a mãe, né? Já tem uma certa noção de tudo isso, então vai auxiliando e passando para que vocês possam também tirar suas dúvidas, né, com a mãe, que já está dentro da doutrina, para vocês terem uma educação melhor, mediúnica, tá bem? Então nós vamos falar sobre o que é mediunidade, é o início de tudo, né, do curso, entender esse mecanismo que todos nós temos, né? Seja intuição, seja telepatia, seja evidência, audiência, seja em psicofonia, pictografia, que seria as pinturas, né? Então nós temos todos esses mecanismos, esse mecanismo para nos conectarmos com a parte espiritual, tá certo? Foi uma forma que Deus nos colocou para que a gente não ficasse assim, né, tão só, né, vivendo e tendo que aprender aqui. Então a gente tem toda uma instrução dos espíritos, né, tem a instrução de todos esses irmãos que vêm nos dar toda uma assessoria, uma ajuda, né. Então é através da mediunidade. Para isso os médiuns estão aqui para ter esse contato, tá bem? Então vamos lá. Objetivos, né? Esclarecer o conceito de mediunidade, compreendendo-a como faculdade inerente ao ser humano, né? Sendo lei natural, tá? A comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados é natural, tá bem, gente? Não é uma coisa, um fenômeno, uma coisa de outro mundo, é natural, tá certo? O roteiro que a gente vai ter é a mediunidade, o que é e como praticá-la, né? Mediunidade na Bíblia e no Espiritismo, onde explica, né, esse mecanismo. O que é ser um médium, tá? E sintomas da mediunidade, o que a gente sente, o que produz essa mediunidade pra gente, tá bom? Então vamos lá, a introdução. Ante a palavra mediunidade, a nossa mente dirige-se naturalmente para a doutrina que Allan Kardec, o insigne codificador, estruturou no plano físico. Tal associação é compreensível, pois, embora as manifestações mediúnicas tenham se verificado desde os primeiros tempos da evolução planetária, foi o Espiritismo que, na segunda metade do século XIX, não só as classificou metodicamente, mas igualmente estabeleceu diretrizes para sua prática. É natural que nos comuniquemos com os espíritos, porque também somos espíritos, embora encarnados. É faculdade possível de ser desenvolvida e educada. Lembremos Emmanuel, quando nos alerta para nossa responsabilidade no intercâmbio mediúnico. Não é a mediunidade que te distingue, é o que fazes dela, porque médios todos somos, né? E o que a gente vai fazer com esse mecanismo depende de nós, né? Então, não é por a pessoa ter a moral elevada ou não ter que ela não vai ter a mediunidade, ela vai ter, é para todo mundo, tá certo? Educação mediúnica pede tempo e trabalho, estudo e abnegação. Gente, sem isso não há como prosseguirmos, evoluirmos essa parte, tá certo? Nós vamos estar em desequilíbrio,
vamos ter um montão de outras coisas que a gente vai estar sempre necessitando, né, de passar em tratamentos. Enquanto a gente não estudar e não entender o mecanismo, não praticar, colocar em prática, né, porque é uma energia também, é uma forma, uma energia que a gente pode estar trabalhando, e isso faz com que a gente fique em equilíbrio, tá certo? Vamos lá para o desenvolvimento, né? A mediunidade, o que é e como praticá-la. É uma faculdade natural, inerente ao ser humano, como foi dito, que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio, a comunicação entre o mundo físico e o espiritual, tá certo? Por ser uma faculdade, pode ou não ser usada, sendo natural, manifesta-se espontaneamente, mas pode ser exercitada ou desenvolvida, tá certo? Então, ainda continuando, Emmanuel a define assim: é uma força mental, né? Força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e interpretação do espírito, o ímã do próprio ser, né? E Kardec deixa claro que é faculdade inerente ao homem, portanto, não constitui privilégio, né? Então, todos nós temos que saber como lidar com ela e vamos saber lidando através dos estudos, através da prática mediúnica, né? Por isso que o Centenas de Luz coloca um curso à parte, que é a prática mediúnica, o treinamento mediúnico, para que a gente possa ter as sensações, possa ter um entendimento melhor da nossa mediunidade, que a gente possa estar conectando com esses espíritos. Então, quem dá todo o movimento, quem nos assessora são os próprios espíritos, né? Não é o médium, não é uma pessoa em si. É através desses espíritos que vem nos assessorando e nos dá toda a instrução. Irmão Justino, Pai Joaquim, Pai João, sempre também vem nos dar todo um alicerce, né? Principalmente o Irmão Justino também. Através da Alessandra, o irmão Hernandes, que estava com a gente, também nos dando alicerce nos trabalhos do treinamento mediúnico, e agora, através da médio Janete, vem o Luiz César também nos assessorar, né? Nessa parte também. Então, nós temos assessoria do plano espiritual para o nosso treinamento mediúnico. E é muito bom, né? Maravilhoso, tá? Então, por que ele diz aqui a força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e interpretação do espírito, o ímã do próprio ser? Então, é como se fosse realmente o ímã. Nós vamos atrair os irmãos, né? Nós atraímos os irmãos. Então, depende do que nós vamos atrair para que a gente possa estar equilibrado ou desequilibrado. Então, o que a gente vai poder estar fazendo? Por que temos que ir a um local, a um centro e estudar e desenvolver? Porque ali é o local próprio, é o local certo para a gente ter toda a assessoria do plano espiritual, né? Então, ali já vai ter um montão de estudo, nós já vamos adentrando para o conhecimento melhor desse mecanismo da mediunidade, tá certo? Então, nós vamos atrair. Então, dependendo do nosso estado, do que nós estamos fazendo com a nossa mente, por isso que é força mental, por isso que a gente tem que estar sempre com pensamentos salutares, estar realmente estudando, ouvindo palestra, lendo muito, para que a gente possa ter a mente mais aberta, mais expansiva e atrair os espíritos que também têm esse mesmo pensamento, tá certo? Para nos auxiliar e nos ajudar, tá? Então, como ele está dizendo que não é um privilégio exclusivo, não é porque eu, Madalena, sou médium, não, todo mundo é, tá certo? Desenvolve-se de forma natural em pessoas de maior sensibilidade para a captação mental
e sensorial de coisas e fatos do mundo espiritual, que nos cerca e nos afeta com suas vibrações psíquicas e afetivas, tá? Então, tanto quanto se eu sou bem mais sensível, eu vou sentir as vibrações, eu vou sentir a presença dos espíritos, eu vou sentir aquela pessoa se aproximando de mim, se ela está com uma energia boa, se ela está com uma energia ruim, você entendeu? A gente vai estar com essa sensibilidade bem aflorada, tá certo? Então não tenham medo dessa sensibilidade, se está começando a aflorar essa sensibilidade. Quando a gente começa a ouvir, ou ter, através de sonhos, muitos sonhos reais mesmo, também estamos praticando a mediunidade através do sonambulismo. Essas foram lições que a gente vai ter daqui para frente, tá? Entender melhor, tá bom? Pode manifestar-se em forma de pensamento, impulsos, pressentimentos e etc. Tá certo? Então, muitas vezes, muitas intuições, nossa, que a gente fala, nossa, eu tive uma ideia, eu tive... E muitas vezes não é nosso, é de algum irmão nos passando algo, quando a gente está com algum problema muito mais sério, e a gente não consegue resolver, e a gente pede ajuda ao plano espiritual, e de repente, quando a gente está calmo, né, aguardando alguma resposta, a gente tem a resposta do plano, tá certo? Assim, para a sua prática, não basta saber da sua existência, não basta saber que sou médium, eu tenho que entender e compreender todo esse mecanismo, né? É fundamental o estudo, a compreensão dos mecanismos que lhe caracterizam os efeitos. Por que me dá isso? Como que eu tenho que me comportar? O que eu tenho que fazer para não sentir essas sensações, né? Então, todo esse mecanismo tem, e você respira fundo, uma oração. Isso não é o momento, isso não é a hora para mim estar recebendo essas coisas. Então, é nesse momento a respirada, a mudança de pensamento e ser convicto. Não é o momento, não é a hora, irmão. O momento certo é onde eu vou estudar, é lá que você pode vir à vontade. Aqui, não. Não é verdade? Porque é uma coisa, é uma atração. Então, ela vem em determinados horários ou horas, e a gente tem que ter essa disciplina. Por isso que os estudos, para a gente entender e compreender essa disciplina, tá certo? Como diz aqui, compreensão dos mecanismos que lhe caracterizam os efeitos, pois dessa forma ela se tornará de fato o instrumento certo, né? Em mãos hábeis, para o devido cumprimento de sua nobre função, possibilitar aprendizado e aperfeiçoamento do ser, ensejando a prática da caridade. Gente, a mediunidade, ela se manifesta de diversas formas, né? Então, é um mecanismo. O que você fizer ao outro, ao próximo. Eu sempre falo assim, se não houvesse o Chico, ou ele dar continuidade à mediunidade, se não houvesse Divaldo, outros irmãos, dar continuidade à mediunidade, então o que seríamos de nós? Se não tivesse o irmão, a Paula, dando a continuidade da mediunidade dela, não teríamos o irmão Justino para nos curar, para nos alertar, Pai Joaquim, Pai João, assim sucessivamente, né? Acordo com as funções pode ser. Desculpa, gente. Generalizada, natural, inerente ao ser humano, tá? Então, de fato, nos pertence, tá certo? O B, mediunato, compromisso com finalidades específicas, prova, trabalho, expiação, missão, melhoria espiritual. Por que a gente tem a mediunidade? De alguma forma, nós vamos usá-la para algo. A finalidade dela é uma prova que eu vou ter que passar, né? Eu vou ter que ser um bom médium, eu vou ter que me esforçar mais, eu vou ter que fazer obras maravilhosas, eu vou ter que escrever livros, né? Então, preciso trabalhar mais essa mediunidade, eu vou ter, né? Então, expiação, né? Eu vim
E muitas vezes, muitas pessoas que têm mediunidade não aceitam realmente que quer ter, que quer trabalhar, você entendeu? Então acaba sendo uma expiação, porque quando a gente vem convicto disso, que tem algo para fazer, que esse mecanismo, esse fenômeno não, mecanismo, ele vem natural e você concorda com isso, então você já sabe de tudo, então é natural para você isso. Então você aceita, né? Então o fato de aceitar que nos leva para vários outros rumos. Então, por isso que a gente tem que estar sempre na melhoria. E aqui uma missão, igual Chico, né? Igual Divaldo, Mansão do Caminho, ele teve que construir, dar estudo para quase uma cidade aquilo, ele construiu. São missões, né? Você vai dizer, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, são médios? São médios? Usaram a mediunidade? Sim, na caridade. Através da Igreja Católica? Sim, também, né? Ali elas receberam todas as instruções para elas prosseguirem, toda ajuda espiritual também. Em qualquer lugar a mediunidade ela vem, tá certo? E ali foi ajudada e alicerçada para a missão dela, né? Missão maravilhosa da Irmã Dulce, missão maravilhosa de Madre Teresa de Calcutá e muitas outras, não é verdade? Apresenta-se de forma cíclica. Na infância, dos 0 a 7 anos, as crianças possuem a flor da pele, né? Ela vê ainda, ela está em contato ainda com o plano maior. Por quê? Porque não pode ter esse desligamento tão brusco, né? Então, eu lembro muitas vezes do meu sobrinho, que ele, quando ele era pequenininho, ele falava, o Lucas, ele falava, tia, eu estava lá com Jesus, né? Era um local bonito, era um local maravilhoso onde eu estava. Para ele, aquele ser era Jesus, tá certo? Na visão dele, que ele veio aqui, como Jesus está lá no plano espiritual, então é Jesus. Então, para ele, a visão dele era Jesus. Deu para entenderem? Então, assim, ele vinha, então ele falava ainda, né? Que ainda tinha sonhado, ainda estava lá, né? Então, a criança ainda tem, então, dos 0 aos 7 anos. E é nesse momento que a educação, de toda forma, é importante para a criança. É nesse período que ela vai captar tudo de bom e tudo de ruim. O que ela vai captar todo o amor, toda a paz, toda a tranquilidade, ou todo o nervosismo, todo o medo, toda a insegurança. Tá certo? É isso que eles vão captarem, tá? Então, tá a flor da pele, eles brincam muito com esses irmãozinhos que vêm também auxiliá-los, porque é aquilo que eu falei, ainda tem que ter esse contato, né? Olha como Deus faz tudo direitinho, como Deus não nos desampara em momento nenhum, tá? Podem denunciar a presença dos espíritos, não é verdade? Cuidados são necessários, não desenvolvê-la, e sim encaminhá-la para escolas de evangelização, a fim de receber orientação adequada para tão tenra idade. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes os pais acabam indo para a Igreja Católica, mas também tem tudo, né? Tem todo o aprendizado ali para a criança crismar, ser batizada ou fazer a crisma, né? Ele também está recebendo todo o auxílio, toda a assistência através da Bíblia, através dos ensinamentos. Dentro do centro espírita, ele vai ter toda a evangelização infantil, todo o evangelho infantil, né? Para essa criança, todo o aprendizado que ela vai ter, né? É todo um cuidado que também tem. E agir naturalmente, para que ele também não se assuste e também não desenvolver de forma nenhuma, né? Agora, se a criança dá continuidade, tem uma missão, não tem jeito. Ele vai dar continuidade e vai ter a missão dele, tá? Mas ali é brecado, né? Brecado até ele ter uma tenra idade, mas tem muitos que continuam. Chico, por exemplo, falava com a mãe, né? E deu a continuidade, tá certo? Na adolescência, dos 12 ou 13 anos, hora de encaminhar o ser
com informações mais precisas sobre a mediunidade. Então também vai ter, né, todo um estudo para esse irmão, para que ele também possa ter um acompanhamento, né? É diferenciado também, tá certo? E na juventude de 18 aos 30 anos, fase de estudo doutrinário sérios. Se não se revelar nenhuma tendência mediúnica, encaminhá-las às atividades sociais ou assistenciais, porque muitas pessoas acham que ser médio tem que dar passividade, tem que psicografar, tem que ter evidência, tem que ouvir, ter audiência. Mas muitos médios trabalham com a intuição, tem intuição de ser um excelente palestrante, né? De ter também a fazer um bom evangelho, né? Ter todo esse trabalho. Trabalhar no passe, né? Trabalhar na assistência dentro da casa, encaminhamento, né? Na biblioteca. Tem tanta coisa para fazer dentro, né? Para trabalhar. Gente, esse trabalho, toda essa energia, né? Isso faz com que o nosso corpo se equilibre. Por isso, a necessidade, tá certo? Entenderam? A necessidade. Não dá para a gente conectar aqui, mas depois desta aula, eu gostaria que vocês tirassem suas dúvidas, fizessem alguma pergunta do que vocês entenderam ou não entenderam, tá? Então, vamos lá. Após a maturidade, depois dos 30 anos, foi aí que eu comecei. O enfraquecimento físico torna possível maior introspecção mental. Por quê? Né, gente? Passei. E ficou difícil para mim, porque ao adentrar na doutrina, eu comecei a dar assistência, né? Em desobsessão, em trabalhos assim, e até na acolhida dos irmãos, na orientação espiritual, eu comecei a fazer isso. Então, o que aconteceu? Eu não treinei a minha mediunidade, eu não dei vazão a isso, estou dando vazão agora. E estou recebendo o irmão Cipriano, né? Estou dando vazão agora, mas eu tinha intuição, eu tinha telepatia, né? Eu falava muitas coisas, né? Então, eles agiam dessa forma através de mim. Estou trabalhando, entendeu? Estou trabalhando, né? Então, é isso. Então, é isso aí. Então, está dizendo que a introspecção mental, né? Possibilitando maior relacionamento com entidades desencarnadas também, né? Nos dá também, nessa fase de 30 anos, a maior responsabilidade. É onde a gente também já está nos adentrando a toda uma tarefa de responsabilidades maiores, né? Então, isso faz com que a gente também tenha, os irmãos venham mais, porque a gente também está, né, em estudo. Isso a todos que estão estudando, a todos que estão na disciplina, tá certo? O espírito busca a espiritualidade com a qual não tenha se preocupado ao longo da vida, nessa fase, né? Pode ocorrer fenômenos de evidência, psicografia, psicofonia e etc. Certo? Pode ocorrer muito mais, mas isso, como eu falei, é trabalhado. Eu não, eu acabei me direcionando para outras coisas, achando que não tinha mesmo a psicofonia, não tinha mesmo a psicografia. Eu achava, porque eu também não participei de treinamentos mediúnicos, eu auxiliava nos treinamentos. Eu sempre gostei de auxiliar, então eu acabei indo para esse rumo. Mas eu posso ter a mediunidade e dar a palavra ao mentor, tá certo? Estou treinando agora. Nós vamos falar sobre a mediunidade na Bíblia e no Espiritismo, tá certo? Já está terminando, tá? Mediunidade na Bíblia e no Espiritismo. Como doutrina codificada, o Espiritismo é recente, né? Recente Espiritismo. Data de 13 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Focando no Livro dos Espíritos. Se você está iniciando como médium, leia o Livro dos Espíritos.
primeira questão, segunda questão num dia, no outro dia, terceira, quarta questão, vai lendo, acho que é 1013 ou 1061, eu não lembro quantas questões que são, mas é mais ou menos isso, 1000 e um pouquinho. Ali é todo o embasamento da doutrina espírita, foi tirado perguntas, respostas maravilhosas sobre todos os temas, sobre todos os assuntos. Então, para você se ter mais ajuda espiritual, o Livro dos Espíritos, tá certo? Leiam, tá? Em Paris, na França, né, que aconteceu isso. Antiquíssimos são os fenômenos mediúnicos. Ocorreram em todos os tempos e entre todos os povos, não é de agora, né, gente? O intercâmbio mediúnico sempre esteve ligado ao serviço religioso, feito a princípio pelos iniciados, seres preparados para essas atividades, que foram as pitonisas, os oráculos, os adivinhos. Eles tinham a mediunidade de passar tudo para o governo, para os reis, né? O que iria acontecer no futuro, né? Então, eles eram os iniciados, tá? Vamos lá. Por desconhecer as leis que regem os fenômenos mediúnicos, o povo os considerava maravilhosos, sobrenaturais, né? Que ninguém conhecia isso. Todos tinham, mas ninguém conhecia. E as pessoas que detinham tais poderes eram considerados privilegiados. Não é nada disso, não. Divinas, né? Havia então um proveito próprio, exercendo os mesmos um poder sobre o povo, e até governantes usavam magias e prestidigitação, sacerdotes de antigas religiões. Então, o que acontece, né, gente? Naquela época, nós, com a noção que a gente tem aqui, né, já achamos vários fenômenos, né? Você imagina naquela época, sem noção nenhuma. Então, se eu revelasse alguma coisa e essa coisa acontecesse, né? Então, eu era um ser especial, eu era um ser divino, era assim que eram tratados. E muitos reis e muitos desses irmãos, eles eram pessoas de cargos, né? Elevadíssimos, porque eles tinham todo um poder de saber das coisas, o que iria acontecer. Até em guerras eles perguntavam, né, o que poderia estar fazendo. Era mais ou menos isso. Então, para você ver, né, como usavam nessa época todo esse poder, tá? Moisés traz à humanidade a primeira revelação, né, então que a gente possa ter o fenômeno mediúnico através de Moisés, transmitindo mediunicamente ele mesmo pela tábua dos 10 mandamentos, né? Porque, gente, para ter aquela escrita, tudo, teria que ter esse mecanismo e teria que ter essa essência que a gente chama de ectoplasma, né? Que é um efeito que nós temos, né? Que esse efeito é produzido para que tenha essa sintonia, que aconteça as coisas, materializem-se as coisas, é através desse ectoplasma, tá? Então, para até escrita ali, escrever também, aconteceu a mesma coisa. Então, realmente, Moisés, médium, tá? Proíbe, posteriormente, o intercâmbio mediúnico. Por que proibiu, gente? Por que Kardec proibiu? Porque, você imagina, que as pessoas sem noção, vamos fazer aleatoriamente, ia ser uma coisa louca. É a mesma coisa hoje em dia, se o médium ele não se aprimorar, se o médium ele não procurar estudar, se ele não procurar ter uma disciplina com essa mediunidade, ele acaba realmente tendo problemas psíquicos, ele acaba realmente tendo problemas de desequilíbrio. Não é a mediunidade que desequilibra o médium, tá certo? Não é esse fenômeno não, esse mecanismo, de forma nenhuma. Só que através dessas energias que ele não consegue
manipular e passar essas energias, ele vai procurar outras coisas, ele vai procurar o vício, né? Ele vai procurar outras coisas, e nisso vai indo, né? A mediunidade dele indo, essas energias se perdendo nesse caminho, tá certo? Então vamos lá. Por estar sendo utilizado indevidamente para adivinhações, interesses egoístas e materiais. Então Moisés proibiu, tá? Era proibido ter manifestações mediúnicas, tá certo? Jesus, ao trazer à humanidade a segunda revelação, o cristianismo, vem dar à mediunidade a sua liberação. Olha, ele liberou, tá certo? Em inúmeras passagens, afirma e exemplifica a prática mediúnica. Como exemplos, podemos citar a conversa dele com Elias e Moisés no Monte Tabor, né? Isso está em Mateus capítulo 17, versículo 18, tá certo, gente? Então, Mateus, né, que foi ele que acabou vendo, né, esse acontecimento, né? E por que apareceu Elias e Moisés? Mediunidade de Jesus, certo? Que fez com que eles também aparecessem, porque o Espírito era invisível. Para ele aparecer, ele tem que usar esse ectoplasma, que é estudado em outras aulas, tá certo? Que a gente tem, todos nós temos, né? Que quando nós nos concentramos, é como se fosse uma energia que saísse de nós, tá? E essa energia, ela vira condensada ao sair de nós, ela se condensa em uma fumaça, e ela vai transmutando, e como se fosse aparecendo aquela imagem daquele espírito, tá certo? Então, toda pessoa que tem, que acontece isso materialmente, que todo mundo tem uma visão, gente, não é a mesma coisa, eu tô vendo algo ali, mas só aquela pessoa tá vendo, então ela tem a evidência, tá? Ela pode ver, é todo esse processo ali, eu não consigo ver, mas a outra pessoa tá vendo. Só que quando usou muito para dar credibilidade ao espiritismo, usavam muito a materialização, né? De materializar espíritos ali, né? Numa reunião mediúnica. Foi usado muito em muitos tempos atrás, mas agora não tem essa necessidade, né? Então vamos lá. Após alguns séculos depois, desrespeitando a liberação da mediunidade que fizera Jesus, religiosos tentaram proibi-la com perseguições, que foi no tempo das cruzadas, e todos os médios eram tidos como feiticeiros, né? E morriam nas fogueiras, tá? Tá certo? Sob acusação de bruxaria, né? Surge o espiritismo, que a usa como instrumento valioso de espiritualização da humanidade, com Kardec, né? Vamos usar essa ferramenta para nos dar todo um alicerce, né? E até chegar Kardec, continuou tendo tudo isso, tá certo, gente? Eram chamados bruxos, tá? Feiticeiros. Também orienta seu uso adequado, sua finalidade nobre, técnicas de segurança e proveito espiritual. O Livro dos Médiuns é a base do seu estudo. Depois do Livro dos Espíritos, o segundo livro a ser estudado dentro da doutrina, que está também iniciando, o Livro dos Médiuns. Ele é um livro mais complexo? Precisa estar estudando mais? Sim, por isso que eu falei para vocês estar estudando o Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas. É muito interessante, tá? E o Livro dos Médiuns, a gente estuda ele no dia que nós vamos fazer o treinamento mediúnico. Ele adentra nesse estudo. Quando os alunos estiverem mais preparados, eles podem pegar o Livro dos Médiuns, ler sobre a sua mediunidade, entender um pouco mais esse mecanismo, tá certo? Baseado no ensinamento de Jesus... desculpa, gente, eu devo ter errado aqui alguma coisa. Tá. Também orienta seu uso adequado à sua finalidade nobre, técnica de segurança e proveito espiritual. O Livro dos Médiuns é a base do seu estudo. Aí
veio o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, que diz: dai de graça o que de graça recebestes, que é a nossa mediunidade. Não pode ser vendida, né? Eu vou fazer uma oração, você me paga por essa oração. Isto não pode e não existe, tá certo? Dentro da doutrina espírita, tá? No capítulo 26, né, da graça, baseado no ensinamento de Jesus, orienta a prática da mediunidade gratuitamente e com seriedade. Então, nesse capítulo 26, leiam lá também, dai de graça o que de graça recebeste no Evangelho do Espiritismo, para entender melhor o que vamos fazer na nossa mediunidade. O que ela de fato é, a real, né? De fato a gente tem que fazer. Estamos quase terminando. O que é ser um médium? Né? Vamos lá. O sintoma, desculpa, gente. Médium, medianeiro, né? Intermediário, o mundo físico e o espiritual, podendo ser intérprete através da audição, da intuição, da psicofonia, ou instrumento para o espírito desencarnado se comunicar conosco. Então, através da mediunidade, nós tivemos, através de muitos médios, né, que Kardec foi perguntando para todos em diversos países, né, que havia esses médios, quando ele ficou sabendo. Olha o trabalho de Kardec para tudo isso. Ele mandava pelo correio, que ia através de navio, coisa. Olha a demora. Depois retornava as perguntas, mas ele mandava a mesma pergunta para diversos médios. E numa coerência de espíritos, mandavam respostas e Kardec via a coerência dessas respostas. É interessantíssimo o Livro dos Espíritos, gente. A mesma coisa com o Livro dos Médiuns, as respostas, as histórias, né, que os médiuns foram passando de outros fatos. Tem muitos fatos e muitas histórias de pessoas já desencarnadas que passaram as suas experiências, também está no Livro dos Médiuns, né? Então tem muita coisa, muito aprendizado tem dentro da doutrina, tá bom? A gente vai aos poucos, como estamos indo agora através dessa apostila. Então vamos lá. Sintomas da mediunidade, o que eu vou sentir. O sintoma pode ser variado de acordo com o tipo de mediunidade. Tem a irritabilidade, a sonolência sem motivo. Que sono é este? Né? Que sono é este que eu tenho, meu Deus, né? Dores sem diagnóstico definido é a espiritualidade, é a mediunidade também, né? Porque são energias expostas que não são trabalhadas, né? Elas não são direcionadas, então você capta a energia do outro ruim. Vocês entenderam? Deu para entender? Né? É o mau humor e choro inexplicável. São sintomas. Podem, mesmo com exercício constante da mediunidade, persistir os sintomas, altos e baixos, mas o médium deve perseverar, tá? Aperfeiçoando-se e buscando de verdade atingir o objetivo sublime da mesma. Devotamento ao bem e ao próximo, gente. Essa energia, ela se transluz, né, de dentro de nós, quando nós fazemos algo, quando a gente recebe uma psicografia ou dá passagem, ou trabalha nos trabalhos. Então a gente vai angariando energias salutares para o nosso organismo, para o nosso corpo, tanto espiritual quanto o físico. Então, olha todo um aproveitamento que nós temos. E se nós não usarmos ela de acordo, nós vamos estar captando energia negativa. Por quê que a gente fala isso? Porque a gente vai estar estudando, nossa mente vai estar em outro patamar, entenderam? Não, a gente é imperfeito, claro que a gente é imperfeito, a gente pode ter nossas quedas durante o dia, vamos ter. Mas automaticamente a gente, esse pensamento não me pertence, isso não me pertence. Senão eu vou acabar trazendo isso para dentro de mim, né? Então,
nós vamos ainda ter irritabilidade, um humor? A gente vai ter, porque é normal, é nosso. Só que a gente vai ter que começar a trabalhar também isso, entendeu? Então, como tudo é muito importante, e como ter a mediunidade, ser médium é importante, né? Senão a gente não teria tudo isso, né? De aprendizado, de livros maravilhosos, de todo esse ensinamento, de tudo que Kardec nos trouxe foi através dos médiuns, né? Dessa mediunidade. Então, todos esses estudos foram desse intercâmbio espiritual, que nos dá sustentação, que nos dá todo o equilíbrio, né? Que a gente precisa para dar continuidade à nossa evolução espiritual. O que eu vim fazer aqui? Eu não vim brincar na infância, de parquinho de infância, aqui não é isso. Nós viemos evoluir espiritualmente. Ah, mas eu preciso trabalhar, eu preciso estudar? Sim, sim. E vai ter o seu momento, um domingo ou um sábado, que você começa a estudar alguma coisa ou ler alguma coisa. Gente, vai ter momento para tudo, tá certo? Essas oportunidades que estão tendo agora é oportunidade. De repente, não vai dar para mim dar o prosseguimento, o que eu faço? As aulas vão ser contínuas, a gente vai tentar gravar sempre essas aulas. E vocês vão dar continuidade, e vão ler bons livros, e vão ver palestras maravilhosas. Então, meus irmãos, meus queridos que estão iniciando agora, é um aproveitamento maravilhoso para vocês. Vocês vão ver como vai se equilibrar a sua vida material, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Vocês vão ver que vão entrar em equilíbrio, tá certo? E a mensagem que ficou foi o seguinte: os benfeitores espirituais estudam sempre para se tornarem úteis no esclarecimento e no consolo. Nós, encarnados, devemos também estudar e servir, a fim de que a mediunidade não seja fenômeno sem amor e sem esclarecimento, mas garantia de triunfo com Jesus e Kardec, né? E vocês pensam que lá não há estudo? Esse momento aqui, que eu vou estar sempre chamando, vem equipes trazer outras pessoas para estudar. Quando a gente está estudando, vem equipes do outro lado estudar. Porque na erraticidade, através das colônias, as pessoas precisam de estudo e também da nossa energia, né? Ainda um pouco da mesma coisa que a gente vem de lá para cá, a gente necessita da energia espiritual. Quando a gente também vai de lá para cá, quando a gente desencarna, então a gente necessita um pouco também dessa parte do material. Então muitos irmãos vêm, né, para matar a saudade, ou ter ainda, não ter o desligamento total para ir para a parte espiritual. Também tem tudo isso, por isso que eles vêm aqui, ter esses estudos. Gente, é maravilhoso aprender, tá? E na parte espiritual, continuamos estudando também para nos tornarmos espíritos mais e mais elevados, tá? Então, a biografia que foi dada sobre tudo isso foi através do Evangelho segundo o Espiritismo, foi obras póstumas dos médiuns, item 33 a 37 de Allan Kardec também, de Marlene Nobre, O Dom da Mediunidade, é um livro também, que foi dado algumas lições aqui, O Dom da Mediunidade. Então, tem vários livros, gente, é uma enciclopédia Espiritismo. E Martins Peralva, Mediunidade e Evolução, outro livro também, né? Que se a gente for estudar, a gente vai ficar estudando o resto da vida. Mas eles pegam os resumos e a gente aprende um pouco. Gente, espero que vocês tenham entendido da lição, da primeira aula, que é mediunidade, e que vocês possam ter algumas questões, algumas dúvidas e me passar, tá? O vídeo vai estar aqui no grupo Sementeiras, né? E vocês vão me passar depois o que vocês acharam, né? As suas dúvidas, e eu vou poder responder da melhor maneira possível, tá? Para vocês. Um beijo, fique com Deus e boa aula!